E então, Fernanda seguiu o plano. Quando eles estavam saindo, já do lado de fora, de maneira discreta a jovem sugeriu que ela mesma carregasse a bolsa em que estava a chave da casa de Miguel. Em seguida, ela pegou uma chave do portão da frente e outra chave da porta dos fundos, que dava acesso à parte de dentro da casa, e andou em direção ao local, que combinou de deixá-la com os seus irmãos. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. A família de Paulo sofria muito por conta de problemas financeiros. Infelizmente, os pais dos 4 irmãos haviam falecido. Tudo o que deixaram para os filhos foi uma casa velha que tinha apenas sala, banheiro e garagem. Além disso, ficava localizada em uma região desfavorecida da cidade em que moravam. Paulo era o filho mais novo, no entanto, era o único honesto. O jovem tinha apenas 22 anos de idade, mas já era muito sábio. Os seus irmãos eram Nicolas, o mais velho com 34 anos de idade, Mateus, de 29 anos de idade, e Fernanda, a única mulher entre eles com 25 anos de idade. No geral, eles não saíam pelo mundo afora praticando crimes e roubando pertences. No entanto, se um deles tivesse uma chance de tirar proveito das pessoas em uma determinada situação, ele o faria. Nicolas, como mais velho, tentava conduzir a família da melhor forma possível para ele. Paulo era o único que ainda tentava conseguir algum emprego decente para sustentar os irmãos e a si mesmo. Isso porque todos os outros já tinham desistido. Os 4, sem exceção, já haviam saído muito à procura de emprego. Porém, as suas vestes estavam ficando mais velhas a cada dia que se passava e, consequentemente, tinha se tornado mais um motivo para não serem contratados, visto que os contratantes não queriam ter como um funcionário alguém mal vestido. Afinal, com o pouco dinheiro que ganhavam, só era possível comprar comida. Dificilmente conseguiam roupas novas. Ainda antes de perderem seus pais, cada um tinha o seu respectivo sonho de profissão, mas infelizmente, um por um foi desistindo, visto que a situação ficava cada vez mais apertada. Os seus pais estavam entupidos com dívidas. O pai da família havia pego dinheiro emprestado com a agiota 3 vezes. Na primeira vez, conseguiu devolver o valor com juros. Entretanto, na segunda vez que pegou, não conseguiu pagar. Ao invés disso, pediu ainda mais dinheiro para que conseguisse se organizar. Logicamente, o valor com juros ficou enorme. O homem sabia que não conseguiria devolver, mesmo prometendo aos agiotas que conseguiria. Ele achou essa opção mais viável do que permitir que a sua família continuasse a passar fome. Dado o dia de o homem devolver o dinheiro aos agiotas, o mesmo não o tinha. Sendo assim, começou a fugir deles e evitá-los. Mas em um determinado dia, ele foi pego e assassinado. Os homens responsáveis prometeram causar mal para a família dele também. Porém, antes que pudessem fazê-lo, a polícia prendeu todos eles. Tamanho foi o impacto que o falecimento de seu marido causou para a mãe dos irmãos, que ela não aguentou durante muito tempo. Logo adoeceu e, como nenhum deles tinha dinheiro para o tratamento da mulher, a mesma acabou falecendo. Desde então, os irmãos tiveram que se virar para sobreviver. Eles só conseguiam ganhar dinheiro através de pequenos trabalhos que faziam, andando pelas ruas do subúrbio do bairro em que moravam. Paulo foi o único que não desistiu de conseguir um emprego com carteira assinada. Fazia o possível para passar em entrevistas, mas o maior problema eram as suas vestimentas. Ele era o mais inteligente dentre os seus irmãos. Antes de a família ir à falência, Paulo fazia faculdade. Não precisava pagar nada, pois havia conseguido uma bolsa com 100% de gratuidade, bastando apenas manter as boas notas. Mas com a piora da situação da família, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis para o jovem se manter lá. Não tinha mais como conseguir dinheiro para a condução até a sua universidade. Desse modo, ele precisou sair antes que pudesse completar 1 ano lá dentro. Os professores sentiram falta do garoto. Não era qualquer um que passava na faculdade pública com as suas condições de vida e psicológicas. Fernanda chegou a sentir um tanto de inveja de seu irmão. Depois de Paulo, a garota era quem mais sonhava e almejava ser alguém de sucesso, mas não tinha a mesma inteligência que seu irmão. Na época, toda a família tinha orgulho de Paulo por ele ter conquistado tudo o que conquistou. E essa foi a principal razão para Fernanda ter ciúmes do irmão mais novo, mesmo que a intenção do garoto nunca tenha sido essa. Com o tempo, ela foi deixando seus ciúmes de lado, até que passou a se orgulhar dos resultados do irmão. O mesmo ficou sabendo dos sonhos de sua irmã e tentou ajudá-la como pôde nos estudos.
Mas, infelizmente, o pior momento financeiro da família havia chegado e Paulo não pôde ajudar nem a sua irmã e nem a si mesmo. Tudo o que aconteceu na vida dos jovens fez com que eles mudassem as suas respectivas visões sobre o mundo, de modo que passaram a ter menos empatia pela sociedade. Se tornaram dispostos a fazer muitas loucuras se tivessem oportunidade de conseguir uma boa quantia em dinheiro. Exceto Paulo, é claro. Certa vez, enquanto voltava para sua casa após um longo dia procurando serviços para fazer, Nicholas notou que um senhor deixou cair uma nota de R$ 10 e outra de R$ 2 enquanto guardava dinheiro em sua carteira. Claramente, o homem poderia ter alertado o senhor, que saiu andando sem perceber, mas ao invés disso, esperou que o mesmo saísse e tomou o dinheiro para si. Essa era a índole dos 3 irmãos que já haviam feito coisas parecidas. Foram muitas as vezes em que os 3 irmãos brigaram com Paulo, pois sempre que o mesmo os ouvia comentarem o que tinham acabado de fazer, tentava os repreender por aquela razão, o que resultava em uma breve discussão entre um dos irmãos com Paulo. Mesmo assim, nunca negaram dividir comida com o jovem, mesmo o alimento sendo conseguido através de maneiras desonestas como no ocorrido com Nicholas. Mas por mais que os irmãos não negassem dividir com Paulo, o jovem se recusava a aceitar na maioria das vezes porque não achava justo reclamar dos métodos dos irmãos, mas consumir o que eles compravam. Os irmãos faziam da garagem o quarto deles. Eram vários colchões espalhados por lá. Tinham que colocar o colchão no chão, pois não tinha cama. Quem estava mais impaciente e que mais queria mudar a sua situação era Fernanda. Certo dia, enquanto estava deitada em seu colchão, ela sentiu algo esquisito em seus pés, que em seguida subiu em sua perna. A jovem não fazia ideia do que era, mas rapidamente pulou de sua cama, deu um grito e acendeu a luz da garagem. Era uma barata enorme. Os irmãos acordaram assustados e, depois de uma tremenda bagunça, finalmente conseguiram dar fim no inseto. Fernanda surtou e começou a gritar que não aguentava mais a sua vida. A partir daquele dia, a jovem decidiu que aceitaria qualquer coisa para deixar de viver naquele lugar. E então, no dia seguinte, ela pegou todo o dinheiro que os irmãos tinham conseguido através de seus trabalhos diários. Dinheiro esse que estava reservado para comprar o alimento da semana seguinte. Mas ela foi até a uma loja de roupas e maquiagens, respectivamente, e comprou tudo o que ela precisava para lhe dar uma aparência formal e atraente. Fernanda era uma jovem muito bonita, a sua pele era parda e tinha os cabelos castanhos e encaracolados quando cuidado. Os seus irmãos enlouqueceram quando notaram que a irmã havia gasto o único dinheiro que tinham para comprar alimento para a semana seguinte. No entanto, Fernanda estava motivada. Naquela manhã, a garota disse que só voltaria para casa novamente com um trabalho decente. Em seguida, ela saiu de casa novamente. Com o restante do dinheiro, se deslocou com o transporte público para a região mais nobre que ela conhecia e, em seguida, começou a visitar os comércios da região nobre a fim de conseguir um emprego. Horas haviam se passado, mas nada de Fernanda conseguir sequer uma entrevista. Já estava cansada e com fome, sentada em uma cadeira de um restaurante chique e caro. A sua cabeça estava apoiada na mesa e os seus braços taparam as laterais do seu rosto. Fernanda ficou pensando durante alguns instantes no que poderia fazer. Nicholas e Mateus ficariam furiosos com ela a partir do momento que descobrissem que ela não havia conseguido nada, mesmo tendo gasto todo o dinheiro que tinham. Mas os seus pensamentos foram interrompidos depois que alguém tocou em seu ombro algumas vezes enquanto a chamava. Moça, moça. Fernanda levantou a sua cabeça lentamente para ver quem era. Se tratava do garçom do estabelecimento. O mesmo perguntou qual seria o pedido da jovem, no entanto, Fernanda disse que só estava sentada. Mas o garçom disse que a jovem não poderia permanecer no local se não fizesse um pedido. Fernanda bufou. Com certeza ela tinha vontade de comer naquele restaurante super chique e fino, mas faltava dinheiro. E assim, se levantou e começou a andar em direção à saída. Porém, foi surpreendida com alguém chamando a sua atenção. Com licença, qual é o seu nome? Miguel estava observando Fernanda desde que ela tinha pisado no restaurante, e a atitude da jovem lhe chamou a sua atenção. Ficou claro para ele que Fernanda estava preocupada com algo, e julgando pelas suas vestes e a chegada do garçom para enxotá-la, Miguel notou que a mesma também estava sem dinheiro para uma refeição. E então, ele a convidou para se juntar a ele em sua mesa. Disse que pagaria pela refeição. É claro que antes disso, a jovem respondeu que o seu nome era Fernanda. Ela realmente não entendeu a atitude do homem bem vestido que estava à sua frente. Não fazia a mínima ideia de quais eram as suas intenções. No entanto, não tinha nada a perder.
e também tinha o fato de que estava morrendo de fome. Antes de ser convidada para almoçar, ia se contentar apenas com uma coxinha que compraria em uma lanchonete barata. Fernanda estava um pouco tímida e um tanto constrangida no início. As vestes formais do jovem que estava em sua frente e das pessoas que estavam à sua volta deixavam ela com vergonha. No entanto, quando Miguel percebeu que a jovem estava incômoda, logo ele a confortou. Com o tempo, a conversa foi ficando boa. Fernanda passou a se sentir mais confortável com a presença do homem. Depois de mais ou menos 1h30, ele anunciou que precisava ir embora. Já era fim de tarde, logo iria escurecer. Sendo assim, o jovem de 27 anos de idade perguntou para Fernanda se ela gostaria de uma carona para sua casa. Fernanda chegou a se assustar, parecia um sonho. Nunca em sua vida alguém havia se oferecido para levá-la de volta para sua casa e absolutamente do nada um homem super rico e desconhecido se ofereceu. Fernanda ficou impressionada e se preparava para aceitar, mas se lembrou do lugar onde morava. Com vergonha, a mulher recusou o gesto de generosidade de Miguel. Porém, ele insistiu, mas Fernanda novamente disse que não precisava. E então, Miguel se levantou e se preparou para ir embora. No entanto, ele parecia não querer perder Fernanda. Por isso, perguntou se a mesma poderia dar o seu número de telefone a ele. Mais uma vez, Fernanda se assustou, mas imediatamente verbalizou o seu número para ele. Todavia, se envergonhou novamente logo em seguida, pois teve que dizer a ele que infelizmente o seu celular não era compatível com nenhum aplicativo de comunicação. Sendo assim, só poderia atender ligações. Miguel sorriu e disse que estava tudo bem. Em seguida, se despediu de Fernanda e foi embora. Ele parecia estar muito feliz por conhecê-la. Fernanda não achou ele tão atraente, mas em compensação era muito elegante e tinha muito dinheiro, pensou a jovem. Em seguida, deu um sorriso de orelha a orelha e voltou para sua casa. Nicolas e Mateus estavam inquietos esperando pela chegada da irmã. Queriam saber se ela havia conseguido algo. Paulo também estava ansioso para saber a respeito disso, mas estava mais preocupado em saber como a irmã estava. Se preocupou quando pensou na possibilidade de a mesma ter passado o dia todo sem comer nada. Entretanto, logo a ansiedade dele se findou. Fernanda finalmente chegou. Imediatamente, todos os irmãos se aproximaram dela e fizeram inúmeras perguntas ao mesmo tempo. E assim, a jovem gritou para que os irmãos ficassem em silêncio e, em seguida, começou a falar o que aconteceu. Fernanda começou dizendo que não havia conseguido nenhum trabalho. Nicolas e Mateus levaram as mãos ao rosto ao mesmo tempo e logo começaram a reclamar. Mas a jovem pediu silêncio novamente. Disse que algo muito melhor tinha acontecido. Rapidamente eles voltaram a sua atenção para a irmã novamente. E então, Fernanda contou tudo o que havia acontecido aos irmãos. Desde o convite de almoço do homem rico, até o momento em que o mesmo pediu seu telefone e até mesmo propôs para que a levasse de volta para casa. Inicialmente, Nicolas e Mateus não acreditaram na história, mas Fernanda demonstrou seriedade e veracidade em suas palavras. Imediatamente, Mateus pediu para a irmã namorar e se casar com Miguel para que tirassem eles daquela situação. Mas em resposta, recebeu um tapa da irmã que pediu silêncio para o irmão. E assim, Fernanda finalmente expôs a sua ideia. Ela sabia que Miguel era rico. Durante a sua conversa com ele, a jovem precisou mentir muito para Miguel. Não queria deixar claro que ela era praticamente uma sem-teto. Fernanda também sabia que ele tinha gostado dela e disse que usaria isso a seu favor. A jovem pretendia seduzi-lo, se relacionar com ele e esperar por uma oportunidade para pegar parte do seu dinheiro para si e seus irmãos. Paulo bateu na mesa que estava próxima de si, interrompendo a irmã. Ele disse que aquilo era ridículo e que Fernanda não deveria brincar com os sentimentos das pessoas. Ia continuar falando, mas foi interrompido por Nicolas e Mateus, que fizeram o jovem ficar quieto e pediram para ele se retirar. E então, Fernanda continuou explicando seu plano aos irmãos, que viram aquilo como uma oportunidade, a maior chance para se livrarem da pobreza. E assim foi. Fernanda seguiu seu plano. Miguel de fato ligou para ela e ambos saíram algumas vezes antes de se tornarem um casal de namorados. Fernanda arrancava algum dinheiro de Miguel sempre que podia. O jovem era muito bondoso ao ponto de se tornar ingênuo algumas vezes. Ele ficou tão fissurado em Fernanda que tudo o que queria fazer era deixá-la feliz. Com o dinheiro que recebia, a jovem comprava alimento para casa com seus irmãos, alimentos mais caros e com mais sabor.
sendo que o único que não os consumia era Paulo, que continuou trabalhando duro. Além disso, Fernanda também utilizava o dinheiro para comprar roupas novas, maquiagens e cosméticos em geral, investindo em si mesma para agradar Miguel. Com o tempo, Fernanda foi apresentada aos pais do rapaz, que também adoraram a jovem. Miguel morava com eles e era uma casa realmente grande. Fernanda ficou abismada quando a viu. Sempre que ia até lá, a jovem estudava bastante os objetos de maior valor e tinha muitas coisas. Estava apenas esperando a oportunidade perfeita para tomar parte do patrimônio da família para si. No entanto, Fernanda notou que Miguel realmente gostava dela, a tratava da melhor maneira possível. E não é como se ela não se sentisse nas nuvens por causa disso. Fernanda começou a gostar de Miguel de verdade, porém, disse a si mesma que precisava concluir o seu plano para o seu bem e o de seus irmãos. Finalmente, a oportunidade perfeita para Fernanda chegou. A mãe de Miguel convidou a jovem para ir a uma viagem para a praia. Eles ficariam cerca de uma semana em um hotel. Fernanda gostou muito da ideia. A garota nunca pensou que um dia seria convidada para ir a um passeio até a praia. Ela realmente queria isso, mas enxergou isso como a oportunidade perfeita para tomar os bens mais valiosos da casa. E então, quando chegou em casa, chamou Mateus e Nicolas e contou seu plano. Paulo sabia que quando ele não era chamado para as reuniões, os irmãos planejavam fazer algo errado. Sendo assim, ele se escondeu atrás da parede para escutar. Fernanda disse que no dia da viagem roubaria uma das chaves de entrada da casa e daria a seus irmãos para que eles tivessem acesso à casa. Contou que eles ficariam cerca de uma semana fora. Disse que era tempo mais que o suficiente para pegarem tudo o que havia de valor da casa. Paulo ficou assustado. Não sabia que os seus irmãos seriam capazes de fazer tamanha atrocidade ao próximo, principalmente a sua irmã, que estava se aproveitando dos sentimentos de Miguel. Quando Paulo espiou, fitou o rosto de sua irmã e notou que uma lágrima escorreu em seu rosto, mas a mesma enxugou rapidamente. E então, Fernanda seguiu o plano. Quando eles estavam saindo, já do lado de fora, de maneira discreta a jovem sugeriu que ela mesma carregasse a bolsa em que estava a chave da casa de Miguel. Em seguida, ela pegou uma chave do portão da frente e outra chave da porta dos fundos que dava acesso à parte de dentro da casa e andou em direção ao local que combinou de deixá-la com seus irmãos. Mas ela foi surpreendida com um telefonema. Se assustou, mas atendeu. Era Paulo. De forma direta, o jovem perguntou: "Você quer mesmo fazer isso?" Fernanda ficou em silêncio e se preparou para desligar, mas antes que o fizesse, o seu irmão continuou falando. "Você não é uma golpista, vocês são os meus irmãos e não precisamos fazer isso para sobreviver." Paulo fez um discurso para ela do outro lado do telefone. O jovem deixou claro que se eles fizessem a coisa certa, de maneira certa, com certeza sairiam dessa situação, não como criminosos, mas sim como pessoas honestas e batalhadoras. Fernanda começou a chorar. Estava claro que ela não queria fazer isso. Estava claro que os seus irmãos não eram bandidos, mas o desespero pelo dinheiro os havia deixado daquela maneira. Em resposta a Paulo, Fernanda disse: "Mas Nicolas e Mateus devem estar a caminho, não tem mais volta." Paulo respondeu dizendo: "Eles estão na minha frente e também desistiram do plano. A partir de hoje faremos as coisas de maneira correta." Ele concluiu, sugerindo que a irmã fosse à viagem com a família de seu namorado. Disse que os irmãos ficariam bem e que começariam a se esforçar para sair de tal situação. E assim, Fernanda agradeceu pela atitude do irmão mais novo, que talvez fosse o mais maduro dos quatro. Ela guardou as chaves novamente na bolsa e andou em direção ao carro de Miguel. Meses depois de todo o ocorrido, Miguel soube da existência dos irmãos de sua amada. No entanto, a situação deles era diferente. Com muito esforço, trabalho duro e até mesmo a ajuda da irmã, eles finalmente conseguiram juntos alugar uma casa decente para morar. A cada dia que se passava, estavam superando o passado. Miguel não pôde deixar de ajudá-los financeiramente e, graças a isso, Paulo e seus irmãos puderam ver a luz no fim do túnel. Um caminho para encontrar a felicidade verdadeira, talvez pela primeira vez em suas vidas. Você acha que honestidade e trabalho duro são a combinação ideal para obter sucesso na vida? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.